Olá, olá, Taiguara na área, mais um programa nosso aqui, mais um podcast interessante. Olha, eu tenho, não sei se sorte ou competência, porque eu que estou procurando os convidados, viu, gente? Sou eu que entro em contato, eu que chamo, e de estar, assim, com gente muito, muito boa, de assuntos que me interessam, assuntos que são importantes, relevantes, ou às vezes só entretenimento, que seja, mas que eu goste. Então, não estou fazendo só para hypar, que é bom, se não, eu não concordar com a ideia, se for muito do avesso. Se não concordar, ok, porque ainda pode, né, ter visões diferentes, mas tem aqueles que, tipo, tivemos nas eleições passadas aí, que tem gente que não dá para conversar. Mas enfim, então, mais um podcast aqui. Ó, lembra de seguir aí, por favor. Daí tem ali o positivo, dá aquela curtida, segue o canal, compartilha e etc e tal, certo? E hoje estou aqui, ó, com roteirista, escritor, ele professor, contador de história e mais uma série de coisas, especialista. Dentre todas essas coisas, ele se tornou conhecido, que veio para o momento e chegou ao grande público. É sobre Sete Além. Vocês conhecem Sete Além? Não? Bom, já já falaremos o que é, quem é, aonde é, o que é Sete Além, certo? Então, tá aí, me fala Luciano Milic, que ele falou Milice, escreve Milice, gente, mas é Luciano Milic, certo? Bem-vindo. Muito obrigado por essa apresentação sensacional, fiquei orgulhoso. Obrigado demais. E aí, Lu, bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Como eu falei agora, eu tenho trazido pessoas que eu gosto do assunto, né? Ou gosto da pessoa, alguma coisa tem que... Bater ali, né? Porque eu acho que, pô, tem gente que fala, quer polemizar, leva alguém pra discutir. Pô, mano, eu tô cansado, o dia a dia já é tão... Daí verdade. trazer alguém pra ficar discutindo, sabe, discordando, acho que não tem porquê. E fala pra gente, assim, quem é você, né? Se apresentando, quem é você? Porque tem aqueles quem é você, né? Aham. Então, fala aí pra gente, quem é Luciano Milic? Bom, eu sou escritor, roteirista, profissional de marketing, trabalhei com muitas empresas de varejo, tecnologia, e-commerce, mas eu me defino como escritor, que é o que eu faço todo dia, escrever. Eu acho que a gente é o que a gente faz todos os dias. Sou pai, sou marido, fui professor universitário, palestrante e hoje eu também sou ghostwriter e professor de ghostwriting para escritores que querem ir para essa carreira de ser um escritor fantasma. E é isso, basicamente tentando me definir, eu sou isso, mas sempre tentando me aperfeiçoar em cada uma dessas profissõezinhas aí. Tá, então, talvez não. Certeza que muitas pessoas não sabem o que é ghostwriting, né? E é o cara que... É o ghostwriting, traduzindo, é um escritor fantasma. O que é escritor fantasma, tá agora? Que piração é essa? O que é isso aí, Lu? Na verdade, assim, todo escritor, quando morrer, vai virar um escritor fantasma. Mas Tem gente que não acredita, há controvérsias, há né? controvérsia. Mas escritor fantasma, ghostwriter, é aquele profissional de escrita que escreve e produz livros para um terceiro. Então, assim, muitas celebridades, executivos, políticos, artistas em geral, às vezes a pessoa, os coaches, eles não querem escrever o livro, eles têm toda a ideia, têm todo o conceito, mas não tem tempo, não tem habilidade, às vezes, para escrever, não tem facilidade. E aí eles contratam um ghostwriter para transformar aquilo em texto. É muito diferente de copywriter ou redator de internet, não tem nada a ver. É um escritor realmente, geralmente é um cara que já publicou livro tal, próprio, e que escreve sob encomenda. E ele geralmente escreve de uma maneira técnica, séria, rápida e na voz da pessoa. Se você lê dois livros do mesmo ghostwriter, dois livros de pessoas diferentes, ele tem linguagem diferente, porque o ghostwriter ele estuda antes a pessoa. Ele vê vídeos daquela pessoa, ele vê como ela fala, ele entrevista. E o livro que o ghostwriter escreve, tanto pode ser um livro de ajuda, um livro técnico, um livro de ficção. Já aconteceu comigo e com companheiros ghostwriters de pegar livro de celebridades que falavam assim: eu quero um livro que fale de fantasia com esses personagens, mas eu não tenho ideia do desenvolvimento da história. O ghostwriter faz o livro para a pessoa. Muito legal. Eu me cobro um livro há mais de 20 anos. Ah, é? E eu não tenho paciência. Porque tem isso também, né? Além de, Sim. eu acho que
necessita uma técnica hoje em dia. Quanto mais passar o tempo, as coisas vão ficando mais críticas. Ou menos, né? Não sei. Talvez tinham melhores escritores antes. Não sei. Também há uma controvérsia nisso. Mas... E falam, não, mas... Isso muito já me falaram. Mas tem gente que escreve, cara, que vai te ouvir, vai entender você, Taiguara, e fala assim, isso há 20 anos estão me cobrando. E você falando agora me deu um negócio. Eu falei, cara, eu preciso de um livro. Eu preciso, porque eu tenho história. Tem história. Só da minha vida já daria uma história de um bom livro. E daí eu ainda tenho contos também que eu vivi, sabe? Tipo, que seriam títulos. E tem a história, tipo, biográfica e tal. Mas que legal. Você tem isso. outra coisa também, que eu te conhecendo, eu sei. Você também fala de conceitos importantes. Verdade. Já palestrou sobre determinados assuntos que poderiam ser tangibilizados em livro, que não são. Já procurei livros sobre alguns assuntos que você fala e não tem. Então vale a pena você pensar assim, escrever de repente ali um pouquinho por dia, tal, sai um livro aí, com certeza. Não, mas nós vamos conversar disso, porque eu não tenho paciência. Meu problema hoje é paciência. Porque tem que ter paciência para escrever, né? Sim, tem Ou que ter muito tudo. dom. Desenvolvimento, técnica, treino, como tudo. Então, que precisa de tempo. Sim. Tem que ter dedicação naquilo. Sim. E eu acho que deve ser muito frustrante também. Para quem escreve, deve ter uns momentos de frustração. E para quem quer entrar em escrever, nossa, deve dar aquelas pirações. Você fala, não vou conseguir, trava. Então, vamos conversar disso, Lu. E fala para mim, vamos, né, já inteirando o povo, o que é Sete Além? Quem é Sete Além? Onde está? Tipo, alguém chegar... Porque eu falei para as pessoas, você vai levar quem hoje? Falo, Luciano tal, Sete Além. O que é isso? É sempre essa pergunta. Daí eu tive que contar. Tem pessoas mais inteiradas do assunto, mas a grande maioria não, né? Tá crescendo muito. Inclusive, assim, eu tenho filhos de idades variadas. Sim. E eles voltam da escola, do círculo de amigos, sempre falando, pai, grava um vídeo aí pra mim, pra eu provar que você é meu pai e tal, que você que fala de Sete Além é um assunto que tá crescendo, e o mais interessante é, quem ouve isso é um fenômeno que eu não sei explicar, talvez alguém que é mais espiritualizado saiba. Quando você ouve falar Sete Além a primeira vez, é certeza que depois você vai ouvir de novo, de uma maneira mais assim, alguém vai te contar uma história. Primeira vez que você ouve, você fala, nunca ouvi esse termo. Depois, do nada, na mesma semana, vem alguém e fala assim pra você, cara, eu tenho um relato sobre Sete Além. Você fala, como é que pode? Eu nunca tinha ouvido esse termo, ouvi essa semana e agora estou ouvindo. Tanto que até vale a pena você convidar os seus inscritos a relatarem nos comentários se isso não vai acontecer com eles. Eles estão ouvindo aqui pela primeira vez a gente falar de Sete Além. Tipo, não ouvi falar. Nunca ouvi falar. Certo. Pode ter certeza que em pouco tempo vão começar a comentar nos seus... aconteceu comigo, por que eu fui assistir? Agora eu tô com um relato aí para contar o que aconteceu com a pessoa ou com alguém. Sete Além é o quê? A gente não sabe se é um universo paralelo, se é um local físico, se é um local espiritual, mas o problema é que a gente recebe muitos e muitos relatos. A gente quem? Eu e muitas outras pessoas. Certo. E mas ninguém, já te cortando, claro, voltando, fica à vontade. Ninguém nesse agente tem uma conexão, assim, uma canalização, uma mediunidade que receba uma informação sobre Sete Além? Eu estou dizendo para esclarecer o que é, porque você falou, a gente não sabe se é isso ou aquilo, ficam muitas variáveis, né? Muitas opções. Então não tem ninguém que fala, é um universo paralelo, uma realidade... Tem ninguém que... Eu vou te contar resumidamente tudo. Certo. Em 94, quer dizer, ano que vem vai fazer 30 anos, foi a primeira vez que a palavra Sete Além foi dita nesse universo nosso que a gente tá. Foi a primeira vez. Como? Comigo. Eu estava voltando da faculdade de comunicação e marketing, no mês de outubro. Ela tá fazendo 29 anos esse mês. De repente pode ser até hoje, porque eu não lembro o dia, então de repente a gente está aqui numa sincronicidade. Eu voltando da faculdade na hora do almoço, isso foi o primeiro relato de Sete Além conhecido. Em qualquer lugar, se alguém buscar primeiro relato de Sete Além, é o meu, eu contando ou alguém contando sobre mim.
Era hora do almoço, eu voltando para casa, eu estava na Vila Mariana, ali na Domingos de Moraes. Eu sempre pegava um ônibus, qualquer ônibus, porque qualquer ônibus me levaria até a estação Vila Mariana, que fica ali no finalzinho da Domingos de Moraes, para ir para o Ipiranga, porque eu pegava outro ônibus lá. E nesse dia especificamente, eu estava distraído lendo um livro e ouvindo meu bom Chico Science no fone de ouvido. Quando eu dei sinal, eu vi um ônibus vindo aqui pelo canto do olho, eu dei sinal sem ler. Eu não precisava ler o nome do ônibus, qualquer um me levaria para lá. O que eu devia ter estranhado se eu fosse mais esperto na época é que geralmente tinha aquela muvuca para subir no ônibus. Sempre tinha? Sempre. Certo. Nesse dia não teve. Mas você estava no terminal? Eu estava na rua, na Domingos de Moraes mesmo. Dei o sinal, parou. Lins, né? Exato, terminar na Lins. Eu subi no ônibus sozinho, entrei, não reparei detalhes, vi que estava meio cheio, assim, tinha lugares para sentar. Meio cheio, meio vazio. Isso aqui, exato. Me sentei ao lado de uma senhora, o ônibus mal começou a andar, a moça me cutucou. Eu tirei o fone de ouvido, perguntei o que era, ela tinha balbuciado alguma coisa que eu não entendi, eu pedi para ela repetir, eu era novão e tal, né? E ela falou assim para mim, você não vai para Sete Além, vai? Eu falei, quê? Não entendi, senhora. Ela, Sete Além, menino, você não vai para Sete Além, vai? Eu, oi? Não entendi. Eu continuei sem entender. Ela, desce do ônibus, agora, que esse ônibus está indo para Sete Além. Eu não entendi, eu pensei, não vou descer. Tinha uma moça em pé na minha frente no corredor, ela estava com uma cara de medo estampado. Ela falou para mim assim, vai menino, desce agora. Do lado dela tinha um rapaz com uma pasta, provavelmente era um office boy, porque tinha muitos amigos meus que eram office boy, com aquela pasta de office boy da época. Virou para mim e falou, mano, desce agora. O cobrador viu essas pessoas falando. E você, a sua reação? Ó, só uma pausinha. Levanta o Oxo aí, porque a hora que você falou, vai menino, aí, tum. Ah, não, tipo, Oxo. Os caras falam, O que você tá querendo dizer? confirma. Autobiografia de um místico. Opa, será que ficou... E foi engraçado, você falou, eu acho que se abrir ele mais no meio. Isso, pronto. Não tá ficando? Jura? Oxo, o que tá acontecendo contigo? Aí, ficou. Aí. Ficou. Enfim. Hein? Pera, daí a mulher foi a primeira. A mulher foi a primeira, você ela sentou falou pra eu ao lado descer. dela, uma senhora. Você falou, tá de zoeira. Eu confesso pra você, eu não consigo falou, nem dizer assim. Você nem sabe o que você pensou. Eu não processei. Ela mandou descer, eu fiquei naquela assim, desço ou não, o que ela tá falando. Às vezes é uma pessoa confusa. Sim, lógico. Aí a outra me mandou descer e o rapaz me mandou descer. Então, mas a outra tava em pé? Em pé um pouco mais pra frente. A gente Falou entrava alto. por trás. Sim. Desce do ônibus, menino. Ela é moço, desce sim. Aí o rapaz, mano, desce aí. O rapaz tipo já foi um aviso numa boa. O rapaz foi meio ameaçando. Eu falei, desce. Tipo, desce aí, você não sabe o que você tá fazendo. Ele quis dizer. Ele não falou isso, mas o olhar era meio, mano, desce aí agora. Aí o cobrador viu aquela muvuca, olhou pra mim e já gritou pro E as motorista. pessoas normais. Eu não reparei detalhe, mas era tudo normal. O cobrador falou, vai descer, gritou pro motorista. O motorista tacou o pé no freio, todo mundo foi até um pouco pra frente. Eu levantei e desci. Constrangido. Fui expulso pra caramba, do ônibus. O ônibus era um ônibus público, tinha cobrador, não era um ônibus particular. E aí eu olhei desci assim, sem entender mesmo. Certo. Quando eu olhei pra janela, eu lembro de ter visto todo mundo que estava sentado ali, me olhando meio que bravo, assim, meio que com um olhar, putz, esse cara não era para ter feito isso. Viajando. E o ônibus virou à direita numa rua ali que eu me lembro que não virava ônibus na época. Cara, eu que sempre gostei de história de terror, não pensei em nada de Lógico. Eu fui para casa achando, fiz alguma besteira, entrei num negócio que não podia. Contei pro meu pai, contei pra minha família na época, todo mundo achou assim, vamos pesquisar. A gente pegou o Google da época, que era o guia de rua, procuramos ali, não achamos nada chamado Sete Além. E o nome ficou na sua cabeça, Sete Além, você entendeu bem. Ficou tanto que a partir de 94 eu comecei a usar essa palavra pra mim. Então, eu tive uma banda, chamei de banda Sete Além. Tive animal de estimação, era Sete Além. Usei para meus amigos brincavam assim, Sete Além, mas não era uma coisa constante, mas a gente sempre falava mas disso. A história passou. Passou e eu meio que esqueci. Certo. Eu não esqueci, mas eu fiquei aqui. Não aquilo que acontece com a gente. Sim, um mistério que aconteceu com a gente que um dia, quem sabe, eu entenda. História maluca. Até que veio o Orkut, rede social. Certo.
E eu criei uma comunidade para agregar os meus amigos da rua, a molecada, para falar besteira, porque a gente tinha crescido, meio que alguns perderam contato, eu queria agregar a galera. Eu não pus ali Ipiranga no nome da comunidade, Sete não pus Além. Vila Carioca, pus Sete Além. Quanto tempo depois disso? Que anos era? Isso é começo do Orkut, começo pro meio do Orkut, desculpa, não é Depois começo 2000 dos anos já. 2000, eu lembro que eu já estava trabalhando, e aí começaram a chegar, meus amigos entraram, ficamos uma semana de paz ali, falando onde anda a fulana, Amenidades. alguém viu a Beltrana, lembram do fulano e tal. Sim. De repente, do nada, começaram pessoas estranhas pedirem para entrar na comunidade. Quando eu digo estranhas, é Você não desconhecidas, conhecia? de todo lugar do Brasil, e deixando um recadinho. Eu quero entrar porque eu tenho uma história para falar sobre Sete Além. Eu quero entrar porque meu pai falava muito sobre Sete Além. Eu quero entrar porque eu já fui para Sete Além. Eu quero entrar porque eu fui aceitando. Meus amigos foram ficando bravos, falaram, tá deixando esse monte de gente entrar. Eles até saíram. Um monte de do grupo. doido. E eu deixei a galera entrar e fui dando corda, fui pegando amizade com alguns, copiando o relato deles para mim, pedindo autorização para usar, que eu queria usar para um livro. Eu sempre gostei de escrever. Eu falei, quem sabe um dia eu escrevo um livro sobre isso. Nem escrevi, para você ter uma ideia. Aí, a comunidade tem aquele pico, né? Muitos relatos. Pois pararam de falar, um ou outro falava. Eu peguei, matei a comunidade, apaguei. Mudei o nome dela antes, depois eu apaguei. Não falei mais do assunto de novo. Tanto que as pessoas falam assim, Sete Além tem essa estranha capacidade de fazer a gente esquecer ou desinteressar. Eu falei, pode ser, porque eu não falei mais disso. Até 2015. Nossa. Pra você ter uma ideia. 2007, 2008 eu lancei um livro. 2012 eu lancei um livro chamado A Página Perdida de Camões, que é um livro de ficção que se passa hoje em dia, tal. Depois, em 2013, eu lancei o Diário de um Exorcista, que virou filme até no streaming. Da Netflix. Então, eu não toquei mais no tema Sete Além, que era um tema rico, que eu Uns podia 10 trabalhar. aninhos, pelo menos. Aí, em 2015, eu estava trabalhando ali como executivo de marketing numa empresa de vestuário masculino. Do nada, eu entro no BuzzFeed ali, aquela hora que você está esperando imprimir 500 coisas, já era fora do horário. Eu entrei ali no BuzzFeed e tinha uma matéria assim, 8 relatos que farão você acreditar em realidades paralelas. E tinha 8 relatos aleatórios, desses que todo mundo conhece. O homem de Tal Red, as crianças de Woolpit, e mais alguns ali, que alguns são lendas urbanas, outros são histórias variadas sobre o universo paralelo. 8. Aí eu peguei, li as 8 e falei assim, deixa eu comentar a minha história de Sete Além. Eu loguei com o Facebook, na época a gente logava com o Face, e contei esse relato do ônibus em um parágrafo de 3 linhas, cara. Subi no ônibus, Sete Além, desci. E fechei o notebook, peguei as impressões, levei para a área comercial ali e fui embora. No dia seguinte... Bombado. Uma galera me adicionando Replicado. no Facebook, um monte de gente querendo. Uma moça criou uma comunidade, que é o que a gente tem até hoje, ali com 120 mil Qual inscritos. Chama Sete Além. Oficial Sete Além. As Lá. pessoas só por Sete Além oficial. Lá a gente recolhe muitos relatos, só que agora tem relato de tudo, não é só Tudo, Sete Além. certo. E aí começaram a me mandar relatos. Então, assim, eu já tinha os da época do Orkut, começaram a me mandar muitos relatos em 2015. Eu recebendo aquilo, e eu falava assim, o que eu vou fazer com isso? Eu peguei alguns amigos meus de canais grandes da época, que contam histórias assustadoras ou inusitadas, e mandei relatos para eles. Falei, conta isso aqui, Bem legal. Eu não sabia, eu sou profissional de marketing, mas eu não sabia, eu sem querer eu estava fazendo instintivamente um marketing, porque esses caras contaram, e aí aumentaram o número de... Comecei a receber relato todo dia, muito Vou relato. até contar uns meu Insta. Vou a gente querer pode saber. criar, né, um dia ali de eu contar histórias, relatos de Sete Além. Eu algo tenho assim. relatos inéditos, que eu não dou vazão. Se você quiser, eu te mando. Sério? Não, a eu gente faz quero. aí o compromisso. Porque o povo, e aqui já, que a gente falou disso, das pessoas, mas o que é? Daí desses relatos aí de Sete Além, que começou muita gente em 2015, não Isso. faz muito tempo. Não. Daí você pegou firme e só cresce o negócio, tanto é que a gente tá aqui, Isso. né? Eu sou muitíssimo envolvido, minha vida com espiritualidade, dá pra ver aqui. Sim. Também esporte, ciência, é tudo, acho que é o todo, né?
religiosidade também. Não tem uma religião, mas a espiritualidade, universos, realidade, multidimensionais, interdimensionais, etc. Então, o Sete Além eu acho algo que para mim está nesse campo todo. Sim. Mas para as pessoas, pode achar que é, né, ficção científica ou etc e tal, para entenderem mais, você contou seu relato, mas a gente ainda não falou de Sete Além. Daí para as pessoas sentirem o que é Sete Além. Fala um relato para a gente, para as pessoas entenderem. Fala, caramba, entendi melhor. Porque entendeu o seu, mas fica uma coisa, você está indo para Sete Além. Não chegamos ainda em Sete Além. Isso, Então, perfeito. agora as pessoas precisam saber o que, aonde, como entra, como sai, como que você mostra isso pra gente? Ó, é sensacional isso que você comentou até, porque o meu relato, por que eu tô aqui hoje e não tá outra pessoa? O meu relato de Sete Além, ele não é fantástico. Ele é um relato de um cara que entrou no ônibus e desceu. Sim. Eu não tô contando aqui, nossa, eu fui para um outro mundo. Porém, eu tenho relatos assim. Sim. E eu tenho Não, eu já vi muitos vários relatos também. de pessoas que me mandam, e o pior que eu vou contar para você assim, cara, são pessoas idôneas, pessoas de idade, Sim. pessoas sérias, que não têm vontade de aparecer, que pede para mudar o nome, que pede para não divulgar nada. Só estão compartilhando. Só estão compartilhando. Então fala pra gente. Ó, antecipadamente eu já até digo que Sete Além é um universo paralelo, um mundo alternativo. Parece com o nosso mundo em alguns pontos, é muito diferente em outros pontos. Então eu tenho muito relato assim, pessoas no carro. Então, Tá, mas você, depois disso, não adentrou, nunca mais teve... eu, Luciano, nunca mais tive. Só isso? Foi só as pessoas do ônibus te falando? Sim. Eu já passei por experiências sobrenaturais, Certo. não voltadas a Sete Além, e até muito assustadoras na época do Diário de O Exorcista. Sério? É. E assim, eu tenho teorias multidimensionais que eu acredito de verdade. Depois que eu comecei a estudar Sete Além, eu comecei a acreditar nessa história de que a gente muda de universo a cada segundo. Então você escolhe o universo que você quer estar. Você é culpado por estar num universo específico. Certo. E você pode trocar de acordo com as culpado, suas acho que não. decisões. Responsável. Responsável, não é culpa. A palavra não é culpa, você tem toda a razão. E aí, Sete Além é uma anomalia, porque você não é responsável por ir para Sete Além. Eu acho que devem existir, isso é teoria minha mesmo, devem existir locais que são portais e a pessoa com determinada mentalidade, naquela hora ela passa no portal e vai, e volta depois. Sem consciência. Sem merecer, Tipo um sem acidente, consciência. como se fosse uma quebra ali em algum lugar. E aí, assim, a gente tem relatos de pessoas no carro. Certo. Então, ó, já que eu contei o meu do ônibus que eu não fui, eu vou contar um outro que também ainda é chegando, só para a gente fazer um gradual. Um amigo meu, cara conhecido, que também ele nem era fã do canal, nem do tema Sete Além, ele trabalhava no sul ali, indo de carro sempre de noite da casa dele para um galpão onde ele cuidava da área de tecnologia. Certo. E toda madrugada ele ia e voltava, e era um caminho tão normal que ele ia no piloto automático. E assim, ele pegava uma BR. Aqueles que você chega em casa e nem lembra Você não lembra como que você fez. Ele ligava a música que ele gostava, a playlist e voltava. Certo. Um determinado dia, noite, na verdade, ele indo, ele começou a prestar atenção. Ele falou, peraí, essa paisagem tá estranha. Será que sempre foi assim, eu que não tô notando? Continuou acelerando e tal, e falou, já era para ter passado por tal lugar aqui, né, pela quilometragem. Não passou. Ele notou que a estrada estava bizarra, estava estranha, estava diferente. Ele falou, nem parece estrada aqui do sul. Ele encostou o carro, onde ele viu de longe um bar ou um comércio. Ele foi até lá. No que ele estava se aproximando, ele já achou estranho o local também, que a luz tremulava, ele viu que não tinha luz elétrica, era luz de vela. Ele estava se aproximando, viram ele de longe. Chegando, um cara desse bar já desceu, se adiantou a ele, xingando ele, dizendo ofensas, expulsando, falando para ele ir embora. E ele de longe, ele ficou com medo, ele falou, pô, devo estar às vezes num lugar aqui que não era para eu estar. Não pensou em nada sobrenatural, mas ele gritou pro cara, ele falou assim, tá bom, eu vou embora, mas me diz onde fica o galpão da empresa tal. Ele falou a empresa dele. Isso de dia? Não, de noite, era madrugada. O cara falou,
nunca ouvi falar. Ele falou, aqui não é a BR tal, tal, tal. O cara falou, o que que é BR? Aí ele falou, não, esse cara tá de gozação. Ele continuou indo em direção ao cara e o cara ameaçando ele. Ele disse que quando ele se aproximou mais do cara, ele viu a aparência. O cara tinha aparência normal, mas as roupas não. Ele falou, parecia, Luciano, linho fininho. Parecia um tecido simples, costurado em casa, uma roupa caseira. E aí ele disse que uma mulher saiu pela lateral do bar e ficou parado olhando para ele. Esse cara xingou, ele parou, ele esperou o cara entrar, a mulher veio falar com ele. A mulher já veio mais elucidativa. Sim. Ela falou assim, olha, ela entendeu, já vou te contar, você não é o primeiro a se perder. Volta pro seu carro e faz o caminho contrário. Aí ele falou, como assim? Eu não posso pegar a BR ao contrário. Ela falou, lá não é a BR. Não se preocupa, dá ré, volta, vira, sei lá, volta, até você ver uma paisagem conhecida. Aí você vai se localizar, mas não fica aqui mais. Que loucura. E esse cara voltou. E aí ele contou isso pra mim tremendo. E eu recebo às vezes isso em áudio, às vezes recebo em e-mail. Mas ele contou, tipo, tinha acontecido há pouco ou foi uma história que ele já tinha vivido? Tinha acontecido há pouco. Há pouco. Ele desesperado querendo o que aconteceu comigo. Eles querem que eu explique, eu falei, ó, não tem explicação. Não sei porque eu não tenho contato com os caras. E nem vou atrás também, eu não tenho essa pegada científica, vou descobrir. Não, eu gosto dos relatos, mas eu não consigo explicar nada. E esse cara até ele não era meu amigo, ele era só um conhecido. Né? Pode ser. Só para trazer a dúvida. Não, quem sou eu? Até tem gente que fala, poxa, mas você não busca evidência? Não busco. Por quê? Tem muita coisa. Não, assim, eu não quero fundar uma linha de pensamento. Eu te falei, eu tenho uma teoria sobre mudança de universo. Certo. É o máximo que eu chego. Certo. Eu acho que a gente muda de universo. Mas e aí, não tem uns estudiosos? Ninguém pegou para deschavar Sete Além? Tem pessoas que desde o começo pegam todos os relatos e anota as criaturas, anota os locais. Sim. Só que o problema é que assim, eu recebo relatos. Alguns relatos eu acredito na pessoa, outros eu não duvido da pessoa, mas eu também acho que pode ser que ela deu uma inventada ali. Mas é isso que eu digo, não tem nenhum grupo de espiritualistas, te perguntei no começo, voltando, de médiums, de canalizadores, de paranormais que eu teria. Nossa, eu comando alguns grupos de trabalho espiritual, já dirigi tantos grupos que teve grupo que se tornou casa de umbanda, outro se tornou um grupo de apometria, outro, assim, muito são diversas áreas. E eu acabei fundando alguns. Não porque eu quis fundar. Começou eu e você, vamos fazer um negócio? Aí vai juntando. Isso. E hoje você vai lá, tem a casa, vai na casa, tá cheia de filhos da umbanda, tá um grupo de apometria, outro tá cada um individualizado. E acabou que partiu de uma ação minha. E eu penso, se eu conhecesse já isso de tanto tempo, como é o seu caso, eu teria juntado pessoas de algum lugar, tá entendendo? Sim. Sim, de clarividente, clarodien, alguma coisa e falar, vamos descobrir o que é Sete Além. Você conseguiu ficar só... Eu sou roteirista e escritor, certo. Então só isso já descredibiliza muita coisa, infelizmente. Porque tem relatos tão legais que as pessoas falam, o Luciano inventou esse relato. Tem até ponto de virada, tem não sei o quê, tem... tem um plot twist. Então. E eu tenho uma parte de ficção que eu aviso para as pessoas, isso aqui é ficção, e põe um relato bem bacana que é ficcional, aproveitando o universo. Mas só que médiums, eu tive contato com pessoas que falam, eu sou médium. Certo. E eu... Você não é espiritualista? Eu sou médium, já até psicografei, sou formado. Eu sou formado por uma casa espírita. Sério? E eu e a minha esposa, a gente tem uma busca grande nessa questão. Kardecista? Começamos como kardecistas, mas na verdade ela começou como kardecista. Eu me formei de formação católica da mais... da mais básica possível. Eu fiz todos os sacramentos ali. Batismo, crisma. Só não tive extrema-unção ainda, espero que demore. Mas passei ali por tudo. Conheci minha esposa, acabei virando kardecista. Mas a gente, hoje, por exemplo, eu sou muito ligado ao hinduísmo, ao Paramahansa Yogananda, que é o que eu sigo bastante. Sim. Parei de comer carne por causa disso e sigo bem essa linha. E acredito e sigo muitas pessoas que gostam do bem. Você colocou coisas aqui que estão muito alinhadas com o que eu gosto, penso, me interesso. Então, assim, isso é muito bacana. Porém,
eu nunca cheguei e falei, ô amigo médium, canalizador, vem cá, vamos... Não. Até quando eu psicografava, nunca teve nada de Sete Além. Nunca teve nada. Que Não. louco, E hoje em né? dia eu não Estranho. psicografo mais. Por quê? Preciso retornar. É uma coisa lógico. que você se afasta, você É a precisa entrega. retornar. Teve um amigo no programa, o Marluz, um mestre, espiritualista, terapeuta. Ele teve vivência com Sai Baba, Nossa. também com Chico, e ele teve no podcast. Materializa as coisas, tanto é que esse anel, a materialização dele. Nossa, sensacional, lindo. Marluz. Ele falou que 2 anos antes do Chico morrer, ele estava lá, Chico, eu não aguento mais essa vida, porque ele desprende muito ectoplasma. Imagina, daí ele tem as questões físicas bem ferrado, ele fala, eu tô indo embora pra nave já, e ele é novo, porque ele desprende muito, imagina, porque ele materializa, às vezes ele faz aporte, não é só materializa, aporte é quando ele tinha 9 anos de idade, a mãe dava dinheiro e comprava bala Juquinha. Pegava a bala, não acabava a bala do saquinho, que ele punha a mão, tinha sempre bala. Ele tomava a couro da portuguesa porque estava aceitando doce e não era, ele estava fazendo aporte. Sim. Pegava lá e traz para cá. E daí ele, Chico, não tô aguentando mais isso. Lá. Daí Chico falou para ele, faça como eu. Só entregue. Não importa o destinatário, nem o remetente. Seja apenas o carteiro. Então eu acho que daí... Falando disso, essa abertura, nessa mediunidade, essa faculdade que você tem de psicografia, de repente é voltar a hora de ser o carteiro, entendeu? Porque você tem, né? Perder, não perde, tá aí. Aí conectou, falar, quer saber? Tá, tô pronto para Bacana esse conselho. Fazer a entrega. Nossa, sensacional ouvir isso. Só entrega. Não, tanto é que quando ele materializou o anel, assim, é surreal. O povo vai achar que é fantasia. Não. Eu tava ali, já tinha relatos, eu conhecia e foi comigo do nada, assim. Não é um show. Acontece, ele não escolhe, entendeu? Ele fala, daí ele deu, na hora que ele pegou e me deu, ele pôs o meu dedo, não coube, ficou largo, esse aqui mesmo. Daí ele fechou no meu dedo. Daí eu olhei, ele falou, bom, não sei o que é, eu só entrego. Sim. Essa que é a ideia. Esse parênteses. Bom, voltamos aqui. Daí, de repente, até você voltando com essa entrega, são coisas que eu sinto. Sim. Alguma coisa de Sete Além e outras vão vir para você e falar, vai, agora mostra pro povo que é. E independente, se vão achar que é porque você é roteirista, escritor, tá entendendo? Sim. Que a gente fica muito nisso do julgamento, vão rir, mas aí você tá fazendo a entrega direto com os caras. Quem recebe é que... Aí não é nosso problema, né? E o astral vai cuidar da coisa. É verdade. Excelente. Faz todo sentido mesmo. Mas é assim, a gente recebeu alguns relatos e como tem essa pegada viralizante, assim, a coisa... O que viraliza mais? Aquilo que é mais assustador, mais polêmico. Até para geração mais nova, né? Então, assim, você vê em outras redes sociais muita gente falando, contando relatos, tal. E sempre são relatos que pegam mais no medo, no susto, tal. E... realmente essa linha que você falou talvez desvencilharia até dessa questão pesada que não tem para quê. A questão multiversal ela é muito ampla e iluminada e você fala de tudo. Até falei para você e usei a palavra culpa, você não é culpa, é responsabilidade, e é verdade, você está certo. Da gente saber assim, você vive no universo que você quer, você determina e você desenha. Você desenha o seu próprio universo. Então, a liberdade máxima que você tem. E Sete Além, na minha vida, me mostrou isso. Veio para me mostrar isso. Eu vejo muita gente falando, poxa, mas eu sou uma boa pessoa, porque eu tive uma experiência tão assustadora naquele lugar horrível, fiquei perdido ali 1 dia, 2 dias, tal. Então, mas é horrível. Será que é mesmo horrível? Essa pergunta eu estou vindo agora. Não fui estudar, porque eu deixei para estar aqui com você. Será que é quem fala de Sete Além? Você vê até meu relato explicando para as pessoas sobre Sete Além, eu falei assim, cara, universo paralelo bizarro. Daí eu falo, assistia Super Amigos, não tinha o bizarro? Lembra? Super-Homem bizarro. Super-Homem bizarro, já tinha Mulher Maravilha bizarro, era o universo bizarro. Eu passei a entender pelos relatos Sete Além como um lado bizarro. Mas será que é? Sabe? Ou é o olhar nosso? Porque você vê, as pessoas que relatam sempre é meio que hostil, né? O outro lado. Quem chega em Sete Além
sempre tem um quê, pelo menos pelos relatos, de Sim, hostilidade. sim. Sai daqui, você não é Sim. daqui. Vai embora. É. Tal, né? Será que não tem nenhum relato de... Entende? Tem. Tem a história do menino lá, do elevador, não tem? Uhum. Que se perdeu no prédio, a mãe foi encontrar alguém. Da Na escada, escada, é. voltou, não tinha ido. Meu pai, há muito tempo ele fala que um dia ele tinha que chegar num lugar X. E ele saiu com o carro, não sei se foi viatura ou algo tal, ele é militar, há de muito tempo isso. E tinha que chegar numa coisa que foi surreal, que ele tinha que chegar. E ele falou, não sei como, mas eu vou. E ele disse que fez o caminho, ele conta toda uma história que ele chegou antes do tempo, assim, que ele falou, não teria como ele ter chegado naquele tempo que ele chegou. E que ele só lembra ter visto a placa, e depois da placa ele não viu uma outra placa, não entendeu. Então ali, de repente não é Sete Além, mas alguma coisa aconteceu. Ele relata isso há muito tempo, antes da gente se tornar espiritualista, Muito kardecista. bacana, Você entende? Então não teve ali uma coisa... Ele disse que deu uma confusão na mente dele, mas ele chegou no lugar que ele não chegaria naquela hora jamais. Alguma pegou um dobra, atalho, uma dobra, um buraco de minhoca, né? Alguma coisa aconteceu. E tem relatos de Sete Além tranquilos? Tem. Tem relatos bons, onde a pessoa fala que esteve. Por que tá? Também tem aquela questão, o que é Sete Além? Isso é Sete Além? Às vezes a pessoa foi num universo paralelo, num mundo alternativo, ou ela pisou em algum campo diferente e ela que nomeou Sete Além porque é o que está na moda como nome. Perfeito. Né? Sim. E por mais que a gente tente, vamos ver você, não vamos chamar isso de Sete Além, vamos chamar com outro nome, o negócio não emplaca. Sim. Mas sim, tem relatos de pessoas que falam que estiveram num lugar bom, bonito, agradável, que ela foi bem tratada, mas depois ela foi convidada a sair. Sim. Eu acho até que você falou perfeitamente, às vezes Sete Além não é ruim, mas como essas são as primeiras experiências que a gente está tendo, todo mundo está tendo, elas são atritos, são de atritos, a gente está indo para o pior lugar de um lugar novo. Sim. E de repente a gente começa a entender o caminho e passa a ir para o lugar bom desse lugar novo, quem sabe? Sim. Isso é uma teoria que eu não tinha pensado não, saiu agora aqui, você falando. Faz todo sentido. Não, você vê o cara, né, que falou pro moço lá, volta, sai daqui. E você, moço, desce do ônibus. Não foi agressivo, mas como um conselho. O cara já não foi, sai daqui. Já veio a mulher e falou, mas olha, você não tá no lugar que pensa que tá. Entende? Fica esse lugar assim, parece... Eu tô entrando também na viagem. Sim. Que, olha, se você ficar aqui, você vai alterar a nossa realidade de alguma forma... Vaza daqui. E não querem o mal da pessoa. Porque se quisessem o mal da pessoa, detinha a pessoa lá. Ou né? fazia qualquer coisa com ela ali. Não é? Não, é sempre assim. Volte pro seu lugar, volte. Mas aí que louco, né? Porque somos nós adentrando lá. Porque o contrário não tem relatos, né? Assim, claro. Eu digo não tem relatos, assim... Não, deve ter aos montes também. Mas o que eu quero dizer é duvido, e eu já vi várias vezes, de aparecer alguém de outra realidade, dimensão, espírito, ser aqui... para alguém, a pessoa fala, volta para lá, volta pro seu... Não, a gente vai ficar louco, vai correr, não vai acreditar. A gente é deslumbrado. Vai chamar o exército, alguma coisa vai acontecer. Ou vai sequestrar, vai tentar alguma coisa. Lá não, eles... Deve ser algo, então, se o relato é dessa forma, deve ser tão corriqueiro, de tanto tempo, mas seria mais fácil deles falarem, olha, moça, você não tá... Mas não sei, eu acho que no medo também, nessa, é mais fácil da gente voltar, né? Porque se alguém fosse te... conversar com você no ônibus, olha, você vai falar o quê? Ah, vou ficar aqui, vou ver onde que é esse barato aí. Pode ser. Vou pra esse lugar, não tô nem aí. Eles falam, não pode. Tipo, então vaza, né? Pode ser que ocorra isso. Fala pra gente um muito assim, porque o povo gosta de saber, mas um relato normalmente assustador, fazer o quê? Mas não digo nem assustador. Eu acho que tem um quê de perturbações, né? De você se imaginar na situação e falar, meu Deus do céu. Daí falam pra gente assim, Eu acho esse da escada incrível, mas você tem outros. Se você quiser, eu conto esse da escada. O que você acha para que dá uma experiência, para as pessoas conseguirem se colocar no lugar, falar, até do que você falou, a gente falando agora, as pessoas vão ver e começar a pensar, nossa, sabe que um dia, entende? De repente não aconteceu com o carro, não aconteceu entrando no ônibus, mas aconteceu algo dentro da escada do prédio. Um exemplo só, tô falando. Você conhece o conceito do efeito Mandela? Uhum. Eu recebo muitos relatos, muitos sobre efeito Mandela também. Explica pro povo. O efeito Mandela,
começou com uma mulher nos Estados Unidos que ela assistiu na televisão a morte do Martin Luther King. Não, do Mandela, do Nelson Mandela. Não Sim, tem foto Mandela dele. é mesmo, tá não faltando tem. foto do Eu vi o Mandela. Luther King aqui e falei dele, mas é o Mandela Tem e o o efeito Mandela, chama o Mandela. Malcolm X, tá Malcolm faltando X, Mandela, o Martin Luther King, Malcolm... Nossa, falta o Mandela. Então, ela viu a morte do Mandela na televisão e ela comentou com o marido dela, mas ele já tinha morrido. O marido falou, não, você tá louca. Ela falou, não, ele morreu no ano tal, Sim. até o não sei quem tocou piano no velório dele, foram esses presidentes na visita. Ela descreveu tudo da semana da morte do Mandela. Morte do Madiba. Aí o cara falou, você tá doida, não morreu não, morreu agora. Aí ela falou, beleza, às vezes eu me confundi. Aí ela foi para um evento lá, que era um evento que ela participava de um monte de gente, e ela, brincando, comentou isso no microfone para a plateia. Ela falou, então, eu tinha memória de que o Mandela morreu. Só falou por cima. Quando acabou a fala dela, o speech dela, ela desceu. Umas 20 pessoas vieram até ela e falaram assim, eu também tenho essa mesma memória. Não foi assim, não foi fulano que cantou, e cada um conseguia somar ali ao que ela tinha de memória. Então era como se ela estivesse num universo errado. Como aquele filme Yesterday, que o cara vai para um universo onde os Beatles não existem e tal. Mas o engraçado é que ela preservou a memória. E aí talvez essa troca de universo seja isso. Preservar a memória ou preservar a consciência. Você está num universo, você troca de universo todo o tempo. Só que quando você troca de universo, seu corpo e sua mente se adaptam àquele universo imediatamente. Só que e quando isso não acontece? Por isso que tem gente que fala, tenho certeza que o Luciano usava óculos. Ele não usava óculos? Não, você está louco. Ou o contrário. Pô, não tinha essa pinta aqui, vai falar com a mãe fala, pô, você tem desde que você nasceu. Olha a sua foto aqui. Você olha e fala, será que eu tô louco? Eu não ia esquecer uma pinta na minha mão. Então, a gente tem muitos relatos assim de trocas e eu tenho até um bacana para contar, se você me permitir. Mas você pediu agora um que fosse assustador e de 7 além. Não necessariamente assustador, mas que o povo possa entender. Enfim, conta um bom de 7 além. Vou contar um recente que é até próximo da gente geograficamente. Ele não é... Eu vou contar rapidinho esse para poder contar outro também. Tá. Então eu vou contar 2. Um deles é uma moça que trabalha numa cafeteria na Zona Leste. Ela mal tinha entrado ali e tal. E um homem se aproximou dela na cafeteria e pediu água. Ela deu. Ele falou outro copo, deu. Ela tomou uns 5 copos. E o homem estava meio desgastado. Ele não estava maltrapilho, mas estava desgastado. Aí ele falou para ela assim... Perguntou, onde fica a Avenida Sapopemba? Ela falou, moço, ali, aqui perto, não tem como o senhor chegar aqui e não conhecer. Ele, onde é? Ela apontou, ele foi para lá pulando de felicidade. Ela estranhou, deixou passar. No dia seguinte, ela descendo a rua, era a hora do almoço dela, uma moça subindo a rua desesperada, pegou no braço dela com força e falou assim, me leva para algum lugar. Ela, como assim? Me leva para algum lugar conhecido, movimentado, por favor. Ela levou e indicou a moça ali uma outra avenida perto de onde ela trabalhava. A moça caiu de joelho e começou a chorar, feliz. Até o motoqueiro parou junto, elas ligaram para a família da moça. A moça ficou lá e a moça estava com uma história meio confusa, falando que tinha se perdido. Ela deixou a moça lá, só achou estranha a história. Mas meio parecido com o desespero do cara do dia anterior. Depois ficou alegre. Até que passaram-se alguns dias. Ela desceu, aí sim, ela estava indo para a faculdade, ela estava descendo a rua. Ela viu 2 pessoas conversando com uma senhora, assim, a senhora sem entender. Ela desceu até essas pessoas, as pessoas viraram para ela, largaram a senhora de lado e falaram assim, por favor, onde a gente está? Ela falou, vocês estão no lugar tal, na avenida tal. Eles, graças a Deus, ficaram se abraçando. Ela mostrou, vem aqui comigo que eu levo vocês até a parte mais povoada. Subiram a rua, a moça estava super cansada, encostou na parede para descansar e ela subiu com um rapaz. E o rapaz falou assim, a gente está há alguns dias já perdido. Ela falou, perdido como? Vocês estão em São Paulo, aqui no bairro tal. Ele, não, eu sei, eu nasci e cresci aqui no bairro. Mas eu fui no material de construção que tem na rua de baixo aqui e de repente eu não reconheci mais as ruas, não reconheci as casas.
E eu fiquei alguns dias aqui não conseguindo voltar. E as pessoas aqui do bairro ficavam rindo de mim. Ele achou até que o cara tinha meio problema. Eu e a fulana, aquela moça que está com a gente. Só que ela não é aqui do bairro, ela é de outra cidade. Ela se perdeu e a gente se encontrou aqui. Ela aqui onde? Aqui na Zona Leste, aqui em Aricanduva. Ele falou, não, moça, aqui em Sete Além. Você está em Sete Além. Ela falou, não. Ó, aí trouxe ela até a avenida principal. Ó, estamos aqui em São Paulo. Aí o cara deu graças a Deus, abraçou. Nossa, então estamos em São Paulo. Você veio buscar a gente em Sete Além. Ela falou, não, nem sei o que é Sete Além. Do que você está falando? Ele, não, você buscou a gente lá em Sete Além. Ela falou, não, eu desci a rua ali, peguei vocês e nisso eles se viraram, a moça não estava. Eles até ouviram a moça, o eco da moça gritando. Tinha se perdido com ele. Aí ele ficou gritando para a moça assim, ó, fulana, fica calma, eu vou avisar sua família, não sei o quê, mas eles não viram a moça, o cara saiu correndo para ir para casa dele, dando graças a Deus. Ela nem foi para a faculdade esse dia, foi para casa dela. No que ela contou para a dona do trabalho lá dela, para a dona do café, a dona do café falou assim, olha, isso é comum acontecer aqui no bairro. Isso é comum, acontece muito aqui no bairro. Você vai encontrar várias vezes pessoas perdidas, pessoas desesperadas que não sabem onde estão. Eu, que moro aqui há muitos anos, já vi acontecer várias vezes. E elas vão falar esse nome aí, Sete Além. E aí, é esse o relato da moça. Que não é um relato assustador, não é mas assustador, é um relato... Então, mais louco que é recorrente com ela, né? Daí outra coisa que leva a gente, será que tem a pessoa com mais aptidão, né? Para o que acontece, é isso que eu tô falando. Eu acho que requer estudos, acho que requer você voltar a psicografar. É sério, Lu. Se conectar e daí, imagina, se passam isso enquanto informação mesmo real, cara, é uma obra. Verdade. Não tô falando de best-seller, que não vai deixar de ser. Verdade. Mas é uma obra, contribuir. Daí a gente entender, falar, cara, eu acho muito interessante. Porque já é interessante por si. Se ainda tiver embasamento ali, que dane-se, não tem o científico. Científico que a gente diz aqui da 3D, né? Ah, sim, é verdade. Porque a gente acha que é mistério, magia. Quando passa para um outro, o que é magia tudo aqui esclarece. É ciência. É 1 mais 1, por exemplo. Que pra gente hoje, como assim? Né? Então acho que será, né? O que tem? E o outro relato? Não, aí eu queria contar para você um relato que não é de Sete Além. Se quiser, eu posso contar da escada também. Ah, não. Eu posso contar que é super assim, ele é clássico, que é o do tambor. Não, conta o seu e a gente... O último conta o do tambor. Esse relato é de um cara que ele é militar também. Você falou militar, eu lembrei. Ele é um cara, ele já é aposentado. Um cara que assim, ele não tem o mínimo interesse no assunto universo paralelo. Mas ele falou, preciso contar. Ele nasceu e cresceu no Rio de Janeiro. Aí ele conta, eu jogava bola no campinho ali, ele dá o endereço do campinho pra gente no relato. Ele fala, e aí até que eu era meio que líder da garotada, eu virei militar, então eu ficava vindo de farda pro meu bairro e os moleques tudo gostando, querendo seguir. Aí até tinha um rapaz que virou cabeleireiro e cortava meu cabelo de graça, porque, caiu o livro ali agora. Esse aí, Pode falar. Ele falou que o rapaz cortava o cabelo dele de graça e o rapaz tinha muita admiração por ele. Falava, poxa, você é um modelo aqui para a molecada aqui do bairro. Aí ele disse que um dia, isso é no Rio de Janeiro, certo. Ele foi alocado para o Sul. Quando ele foi para o Sul, ele deixou o irmão, o pai e a mãe lá no Rio. Nunca mais ele voltou para o Rio. Ele conheceu uma mulher, casou. Então, às vezes, a família dele ia visitá-lo no Sul. Ele não foi mais para o Rio de Janeiro. E aí ele, tem 2 filhas, ele chegou a aposentar, então passaram-se muitos anos. Até que um dia o pai dele ficou doente. Em 2018, o pai dele ficou doente. E aí a mãe dele falou, você tem que visitar seu pai, que pode ser que ele desencarne. Então eu quero que você venha para cá, nós não vamos até aí. Ele falou, tá bom, até vai ser bom para as minhas filhas conhecerem as minhas origens. Então ele, a esposa e as filhas para o Rio de Janeiro. Ele disse que, cara, quando ele desceu no aeroporto ali, ele já estranhou, ele falou, como que o mundo muda rápido, mudou tudo, as avenidas, ele não tinha ido mais pro Rio. Não. Aí ele falou, beleza, pegou um carro de aplicativo,
Aí ele já começou a estranhar aí o caminho que o cara fez. Ele falou, jamais ele faria aquele caminho. Ele pensou, às vezes as avenidas mudaram muito, que não é exatamente capital do Rio, onde ele é uma cidade ali. Ele foi seguindo, estranhando, tal, mas tudo bem. Até que o homem falou, chegamos. Ele falou, não, peraí, impossível, não chegamos. Minha casa, cadê minha casa? O cara falou, tá ali, tava do outro lado. Ele, então inverteram a mão da rua, porque a minha casa ficava na... Bom, tudo bem, vai ver que inverteram. Fazia muito tempo, podia estar confuso, aconteceu alguma coisa. Desceu, ele falou que já estranhou o quintal. O quintal ali, Luciano, não cabia, na minha infância não cabia um carro, agora estava gigante. E o meu irmão nunca disse que fez reforma, nada. Gigante assim, né? Agora estava cabendo um carro, um monte de coisa. Ele estranhou. Ele falou, tá acontecendo alguma coisa aqui que eu não tô sabendo. A esposa dele até falou, você que tá ansioso, tá nervoso. Eles entraram na casa, tal, encontrou o pai e a mãe, tudo bem. O pai dele até foi melhorando de saúde, graças a Deus. E ele com o irmão dele, o irmão falou, agora que o pai tá melhor nos passares dos dias, vamos passear aqui pelo bairro, né? Pra você matar a saudade. Ele falou, eu quero ir pro campinho, que ele chamava de Barrão. Certo. Que ele falou que era um campinho onde tinha festa junina, onde tinha, o molecada ia encontrar as meninas, essas coisas, jogar bola. Ele falou que o irmão dele simplesmente virou para ele e falou, o que é o Barrão? Ele falou, pô, Barrão, cara, onde é? Ele, velho, você tá brincando. Ele falou que achou que o irmão dele tava zoando ele. Certo. Isso no dia que ele chegou? Não, passaram-se dias. Que o pai foi melhorando. Certo. Ele falou que à medida que o pai foi melhorando, ele foi relaxando um pouco mais. Aí ele foi até o tal do lugar onde era o Barrão, foi junto com o irmão. Mas o irmão não sabendo onde era. Não, o irmão falou, ele descreveu atrás da fábrica tal, o irmão dele falou, lá tem os predinhos. Predinho? Lá é o lugar dos predinhos. Ele, não, é do Barrão. Ele falou que chegou lá e realmente tem um conjunto de prédios antigo, que não é um conjunto que foi construído pós ele ter ido, que tem ali uns bons 30 anos ali. Ele falou, como assim? O que está acontecendo? E o pior é que aí ele disse que ele até passou mal, teve pico de pressão, aí a mulher dele falou assim, não vou dizer que você tá louco, porque você sempre me falou desse Barrão. Sim. Você me falou das peripécias, das coisas que você aprontava nesse lugar. Peripécias é ótimo. Peripécias é foda. É um terminho meio... Nossa, tipo Chuchu Beleza. Mas ele falou, cara, eu não sei o que aconteceu ali não. Aí ele falou, bom, deixa isso pra lá, meu pai tá bem, vamos embora, despedir aqui da cidade. Perto dos dias dele ir embora, acho que um dia antes dele ir embora, o pai dele recebeu visitas que vieram ver a melhora de saúde dele. Então veio a vizinha, veio a não sei o que do bairro, o açougueiro, não sei o que, até que veio o rapaz que cortava o cabelo dele. Ele disse que ele viu o cara, ele não aguentou, abraçou o cara, porque o cara tava de roupa de policial. Ele deduziu, o cara seguiu a carreira militar, que era dele da infância. Eu influenciei ele. Sim. Ele disse que é bem o esperado mesmo. O cara falou, não te conheço. Ele ficou abraçando, ele falou o nome do cara. Ele falou, você não é o Nelson? Ele falou, meu nome é Nelson, mas eu não te conheço. Ele, que isso, cara? A gente cresceu junto, abraçou o cara e não sei o quê. Ele disse que o cara falou assim... Não, o irmão dele falou pra ele assim... Velho, esse cara mudou pra cá faz 2 anos, porque ele casou com a filha do seu não sei o quê. Ele não é daqui. O que você tá falando? E aí acabou que ele desistiu. Ele falou, não vou mais questionar nada, vou voltar para o sul e vou mandar esse relato para o Luciano. E mandou para mim o relato. Ele nunca tinha mandado nenhum relato, nunca tinha escrito. Ele até pediu para alguém escrever esse relato para ele. A cabeça fritando. Ele falou, cara, como que isso é possível? Me explica. O pessoal pede para eu explicar. Que era menos família. Só a família, então, estava em comum. Na verdade, a minha teoria é... Nada é comum. A gente muda de universo a todo momento. Então, aquela não é a família original. Você não é... a família não o estranhou. Ele não estranhou nada da família dele. Isso, ali. Nem a família estranhou ele. Mas poderiam falar, você está mais alto, mais baixo, mudou alguma coisa na sua feição, mas não. Mas esses elementos especificamente estavam mudados. Então... É tipo um multiverso. Homem-Aranha. Você assistiu? Esse último não, assisti o penúltimo, mas eu acredito muito. Assista Homem-Aranha Multiverso, é uma animação. Ah, sim, eu vi o primeiro, o primeiro que tem o Miles Morales lá. Não, esse é uma animação. Segundo, não, animação mesmo. Porque esse é o segundo. Esse que tem agora o Homem-Aranha no Aranhaverso é o segundo. O primeiro do Homem-Aranha no Aranhaverso do Miles Morales, que é a animação, eu vi.
que é sensacional. Sim. Inclusive eu lia, né? Não, eu digo eu que sou tem hora muito que ele fã. tá com o pai, né, o padrasto daí, que é meio que isso. A mãe interagindo, e aí, tá tudo bem e tal, dele tá, mas... Então a relação, nesse caso, esse que relatou pra você, com a família, tava a relação a mesma. Mas todo o resto, partir do Sim. aeroporto, É. que louco, né? E assim, na verdade, eu acho que ele ficou nesse universo. Ele ficou nesse universo. Porque ele voltou para casa dele no sul. Aí eu perguntei: você estranhou alguma coisa no sul? Ele falou: não. Eu falei: então você mudou de universo há muito tempo e não sabe. Você já mudou faz tempo, meu amigo. Você Você acha não que no sabe. sul é outro universo? Não. Porque ele... Eu quis dizer que ele já mudou faz tempo, ele não sim, sabe sim. quando. A gente não sabe quando a gente faz essa transição, porque são escolhas, né? Alguém deve ter consciência. É o que eu tô dizendo. Falta tantos estudos, né? Que a gente não sabe. Porque daí vai falar de Sete Além. Tem gente que vai perguntar por onde entra. Não sabe. Como sai, né? Não sabe. Assim, como eu faço para entrar, como faço para sair? Não se sabe. Então, eu acho que a partir de você, porque chegou para você, você devia estudar mais Sete Além para conseguir a gente deschavar Ó, mais. de coração eu acredito assim, cada escolha que a gente faz, a gente muda de universo. Então, assim, nós estamos aqui numa pista de carro, na pista Certo. 56. Uhum. Se eu beber esse copo d'água agora, eu vou passar para 57, que é o universo onde eu bebi. Se eu não beber, eu vou continuar na 56. Se eu derrubar, eu vou para 60, onde eu derrubei. Se eu não derrubar esse Então, mas copo... aí você tá Então, falando do jeito... essa troca que a gente fica a todo momento leva a destinos diferentes. Não, certo. Mas eu acho que se for assim, aí fodeu. Daí é o multiverso do multiverso, do multiverso, Sim. do multiverso, do multiverso. Mas daí a ordem disso. Eu acho que tem uma ordem. Mas isso é a total liberdade. Não, ok, mas mesmo dentro da liberdade, eu acho que é o caos, que o caos tem ordem, Sim, claro. né? O universo, pra mim, se a gente tá falando de conceitos, né? Pra mim, o universo, não só pra mim, enfim, já é energia e matemática. Então o universo é todo matemático. Sim, sem dúvida. E energia. Então acho que tem que ter alguma ordem que alguém comanda, alguém controla. Tudo bem que a gente tem as opções, daí os arbítrios. Mas que não dá só para adentrar num lugar, por exemplo. Não dá só para eu querer e adentrar, vamos dizer, Sete Além. Entendeu? Então, aí E Sete não é só Além... eu querer e sair. Então, assim, acho que tem... Mas por que não? Porque tem não é uma mais- capacidade que a gente Não. tem... Não porque, então, porque é isso que eu tô dizendo. Eu acho que tem ordem. Tem ordem, tem comando e Tem que ter, tem que ter. Tem uma força maior, ou seres, o que seja, que regem aquilo. Senão é o caos pelo caos. Daí fodeu. Mas e se for assim, por exemplo, pensa nos primeiros seres humanos que desenvolveram determinada habilidade versus os que não desenvolveram. Certo. Os primeiros eram raros. Aí depois eles foram aumentando o número, se procriando, e aqueles antigos foram deixando de existir, até que ficou nessa humanidade que já tinha determinada habilidade. Pode ser qualquer uma que você quiser. Certo. E depois mudou de novo para uma nova habilidade, depois mudou para uma nova, e agora estamos hoje em dia. Se essas pessoas que transitam conscientemente, elas estão apenas manifestando uma nova habilidade que a gente ainda não tem, mas que de repente eles vieram para trazer isso. Óbvio. E Então, depois mas de daí- um tempo... Mas tem uma ordem. Sim. Daí o que você está falando são das vidas pregressas, Sim. né? Que já a gente já traz de um lugar, ninguém inventa nada. Ninguém inventou o fogo, inventa a roda. Já Sim. tem em algum lugar. Só traz essas pessoas que daí passam, no caso, vamos pôr em outras palavras, reencarnarem aqui para ajudar a criar a roda, para ajudar a tecnologia. Mas já trouxe de outro lugar. Que nós, eu e você, já vivemos já mais avançados, caímos, passamos a rastejar tudo de novo Isso. para chegar daqui a um tempo. Então é esse ciclo, né? É. Mas eu acho que mesmo nisso tem uma ordem. Estou dizendo assim, que não é só caos solto, né? Anarquia, Não. graças a Deus, senão a gente já tá ferrado. Bom, é muito complexo tudo isso, né? Não tem nada anárquico, né, na ciência, na Então. natureza, tudo é regido, né? Então, porque é o caos. Você vê vários caos. Mas o caos com ordem é muito Sim. louco, né? Você Exatamente. solta, eu vi uma dos pêndulos, já viu? Sim. Que solta de qualquer jeito os pêndulos. Mas não, eles estão respondendo. Depois de um tempo, não tem jeito. Você vê que tem uma ordem, que é, de novo, de ser energia e matemática, né? Tá no Caibalion. Cadê? Acaso é o Ah, eu nome esqueci. dado a uma lei Eu tenho ainda aqui o não Caibalion. conhecida.
Poxa, era pra estar aí o Cabalhão, mas hoje eu esqueci o Cabalhão. Cabalhão é o livro que eu mais li na vida. Eu leio todo ano, desde os 17 anos. E não entendi. Até hoje eu não entendi. Alguém precisa me explicar. E vai continuar Mas eu lendo, decorei. e eu também. Mas eu decorei, mas eu não entendi. Eu vou fazer umas perguntas aqui. Fica à vontade. Pra gente, que eu sei que você tem um horário, né? Pra buscar a mãe, tem umas situações mais aí. ou menos. Ela tá no hospital ali. Eu não vou buscar, mas vou ajudar ali. Tá. Saiu com a chave do carro, veio de Uber. E trouxe a chave do Trouxe carro. a chave do carro. Daí a mulher tá super contente. A filha também. Daí eu falei pra ele, procura a chave auxiliar, não sabe se tem. Enfim, daí pra não te prender mais, eu vou jogar umas perguntinhas aqui, coisa rapidinho pra gente fazer um bate-bola. Tá. Então, é uma palavra, tá bom? Um mistério. Sete além. Sete além. Sete além é um mistério. Não teria como ser outro. Sete além é um mistério. Uma descoberta. Paternidade. Foi. Mas tá sendo todos os dias. Eu não sou pai. Todos os dias. Eu sou um péssimo pai. Cada dia a gente aprende um pouco. 4 filhos, preciso de mais um. Preciso de mais alguns para ir treinando. Não, é muito. Nossa. Um momento. Um momento. O momento é complicado. O momento é o presente. Sempre. É o único momento que existe. E daí já adentramos em outro assunto, né? Que daí já tem que abrir um outro pod. Mas vamos de novo assim. Legal, aceito. Mas um momento que você viveu. Um momento da minha vida. Isso. Um momento seu que marcou. Um momento. Cara, o momento que eu nunca esqueço, eu sempre lembro dele, a primeira vez que eu soube que eu ia ser pai. De novo caiu a paternidade. A paternidade, muito forte aí, o sagrado porque masculino. mudaram todas as minhas decisões, todo o meu pensamento, tive que mudar tudo. Uma dor. Uma dor é... Às vezes, a que eu mesmo inflijo a mim, culpando, acho que seria isso, a auto-infligida, a pior dor. Eu não tenho um arrependimento, mas eu crio novas dores a todo momento, desnecessariamente. Eu acredito nisso. É um autoflagelo, né? Sabotagem, é o sabotador. O maior medo, se tem, né? Eu não costumo ter medos assim. Eu amo a sensação do medo e busco sempre ter medo, mas eu não consigo. Eu queria realmente sentir medo, mas eu acho que o medo seria não realizar. O maior medo é não realizar, sentir que houve um desperdício do meu tempo, da minha existência sem crescimento. E algo inacreditável. Inacreditável? Difícil esse, né? Algo inacreditável que eu sei que existe, mas é inacreditável, só vai saber quem experimenta, é o poder da pessoa. O poder que cada pessoa tem de realmente, como eu citei, mudar o próprio universo. Transicionar para o universo que ela quer, para a realidade que ela quer. Esse é o maior poder que ela tem. E eu ligo isso ao poder da palavra. Que palavra? Palavra escrita, palavra pensada, palavra falada. Não é porque eu sou escritor, não. É porque eu acredito que a palavra é o que é o ponto onde nós somos iguais ao Criador. É o poder da palavra. Onde o Criador fez a gente a sua imagem e semelhança, na capacidade de criar, na capacidade de usar a palavra. Só que a gente não usa, né? A gente só sabe que tem. A gente é muito limitado. Então, para entender até isso que você falou do poder da mente, poder da palavra, poder que é o co-criar, né? Que somos todos deuses. Vós sois deuses, né? Que é isso. Eu acho que é bem mais complexo. E a gente está tão preso na 3D, assim, tão preso à materialidade, tão preso a tudo que é mais fugaz, né? Então fica difícil cada vez conseguir acessar esse lugar, porque são muitos paradigmas, muitas crenças limitantes. Tudo aqui, a gente saiu da barriga, começa a se ferrar. Pai, mãe, acaba com a pessoa. Porque começa a mostrar o mundo e vai destruindo a pessoa, vai cheio de crenças limitantes, filtros. Daí ferrou, já contaminou tudo. Né? Então, nossa palavra já não vai ter essa força que a gente tem, que está escondida em algum lugar, que não usamos nem 5% da capacidade cerebral.
né? Quando você vê até nos filmes lá, esqueci o nome, do Morgan Freeman, com a Scarlett Johansson. Ela toma uma injeção, os caras colocam essa droga que ela vira nela. um pendrive no final. É isso. Porque pode ver, vai mostrando capacidade cerebral. Vai aumentando. 5, 7, 10, 15. E numa hora ela faz o quê? Ela vira o absoluto ali. Ela vira o todo. Porque é quando chegarmos a isso, torna Deus de novo. Volta ao todo, né? Volta isso, ao ao retorno. fonte. Isso mesmo. Mas enfim, Lu, brigadão. Eu que agradeço. Adorei a ideia, conversa. Vamos falar, a gente pode marcar uma outra para estar falando. Pode contar comigo. Você chamou, tô aqui. O ghostwriting, copywriting. Pode me chamar, né? tô junto. E a gente vai falar fora disso também. Espero que você tenha gostado. Obrigado pela... Foi uma honra, um privilégio e espero voltar aqui mais vezes. Pode contar comigo. Bola. É nóis. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vão ter recortes do programa. Vai estar aí gravado. E sigam. Fala de novo a página. No Instagram é o @oficial7além, que também é no TikTok. E é só procurar Oficial 7 Além ou meu nome, Luciano Milici, M-I-L-I-C-I. Certo, show. Viu, gente? Então procurem, sigam. Lembrem, assinem aí o canal, põem aquele joinha, compartilhe. E é nóis que tá. Fechou? Valeu.